Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui dando início a mais uma semana. Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Refletiram, analisaram, estudaram sobre os nossos temas da semana passada, né? Aquilo que eu trouxe sobre o dinheiro. Então, eu espero que sim, pois essa semana aqui eu estou trazendo, né, mais uma abordagem e a semana toda nós vamos estar aqui tratando sobre economia. Eu vou estar aqui cada dia falando de um tema específico envolvendo a economia. Eu poderia até chamar aqui essa semana de Semana da Economia. Então, você que quer aprender mais sobre economia, e no meu caso aqui, o meu maior intuito é que você aprenda a associar, né, e relacionar a sua vida com a economia e vice-versa, para que você possa ter um entendimento melhor e através disso, né, quando você tratar melhor assim a sua vida financeira, você tem esses conceitos, vai ser muito melhor. Assim eu acredito. Então, hoje quero trazer aqui, né, para dar início assim de forma mais simples, trazer o conceito, né, falar sobre o conceito de economia. Algumas pessoas podem ter ouvido falar, mas de repente não lembram, outras já podem até saber, ou outras nunca ouviram falar, não sabem. Então, o que vem a ser economia? Economia, ou no caso também como é chamada de ciência econômica, vem a ser a forma ou a maneira em que a gente estuda, né, ou analisa a distribuição dos recursos escassos. Então, o que significa, né, primeiramente, recursos escassos, antes que vocês já deem um nó aí na cabeça? Os recursos escassos é justamente tudo que compõe, né, os produtos e serviços que nós consumimos. Mas então por que esse nome escasso? Porque o nome escassez, na verdade, né, dentro do conceito de economia, se refere ao fato de que os produtos, né, os insumos disponíveis, eles não são, como um todo, suficientes para suprir, né, ou abastecer toda a sociedade de uma vez. Então, eles são produzidos e precisam ser distribuídos, eles precisam ser alocados para que a população possa consumir. Então, por isso que eles são chamados de recursos escassos. Pode parecer, na vida de uma pessoa em si, você chegar no supermercado, você vai ver lá nas prateleiras e vai ver cheio de produtos. Se for um mercado grande, como por exemplo a rede Atacadão, né, que está no Brasil inteiro, você vai saber que lá dentro tem os estoques, né? Eles vendem atacado também, então a gente sabe que lá a quantidade de produtos é muito grande. Mas se fosse o caso aqui, para exemplificar, tente imaginar todos aí da sua cidade, se for uma cidade relativamente grande, como eu que moro aqui em Feira de Santana, se dentro desse atacadão daqui, todos os habitantes de Feira de Santana decidirem em um dia só, será que vai ter, né, insumo, será que vai ter produto para todo mundo? Então, é pensando nisso que a gente tem esse entendimento quando a gente pensa como um todo. A gente sabe que aqueles recursos daquele momento, daquele dia ali, daquele período, não é suficiente para a população toda, digamos assim, né? Se fosse para aquela população, se ela decidisse consumir tudo ali ao mesmo tempo. Então, é por isso que é necessário essa distribuição. Existe, né? A gente sabe que o mercado funciona dessa forma. Se a gente for parar para tentar analisar um pouco mais esse conceito de economia na prática, é só você analisar essa parte aí, observar como é o movimento dos centros comerciais, por exemplo, né? Pessoas ali se movimentando, quanto maior a cidade, é propício que os movimentos no centro comercial seja muito maior. Então você chega ali numa feira, né, num centro de abastecimento, chega num comércio em si, né, um local ali onde tem várias lojas, de vários produtos e você vê as pessoas se movimentando, entrando nas lojas. E as lojas ali vão estar oferecendo, né, produtos diversos que vai estar suprindo as necessidades, que vai estar satisfazendo também, né, as vontades das pessoas, né, dos indivíduos em si. Quem são esses indivíduos? Somos nós, é claro, e o mercado conceitua como consumidores. A gente já sabe, né? Nós somos consumidores, né? No mercado em geral. Então, esses recursos que nos satisfaz, né, que nos supre, esse movimento, né, em geral, na sociedade, ele está dentro do conceito de economia. Então, quando a gente para fazer essa análise, né, e observar a infinidade de produtos, de insumos que existem, como eles são, né, distribuídos, né, cada loja ali tem seus preços, então toda essa movimentação que envolve
a gente está aqui, né, eu estou trazendo aqui para vocês como um resumo para vocês compreenderem que a economia, ela faz parte disso. Na verdade, isso aí, né, faz parte que está dentro do conceito de economia. Então, como nós somos esses consumidores, né, as pessoas, né, que estão movimentando dentro desse mercado, nós estamos fazendo parte dessa economia. Por isso que eu falei para vocês desde o início, tenho trazido aqui várias vezes, né, que um dos meus objetivos é realmente fazer com que as pessoas, né, entendam, que você compreenda, que você realmente faz parte dessa economia e não somente isso, de forma assim, né, como eu falei aqui, nós somos denominados consumidores. Esse daí já é um ponto faz essa alusão de como nós fazemos parte da economia, sendo consumidores também. Mas, além disso, existe algo muito mais profundo que eu quero trazer para vocês. É a análise do quanto isso é importante, do quanto você e eu somos importantes, do quanto as pessoas, os indivíduos, os consumidores, não importa a denominação. Nós, pessoas, somos importantes para a economia. E eu até ouso declarar que somos a peça mais importante dentro da economia, né? Nós que fazemos parte dessa rotatividade. Por mais que as empresas, principalmente as grandes, o governo, né, com suas instituições, seus órgãos e até mesmo os bancos que movimentam, né, o dinheiro que, vamos dizer assim, que eles podem parecer que eles estão tomando conta, né, do dinheiro, mas esse dinheiro movimentado, quem está, né, fazendo a base ali somos nós. Então, como a população ela envolve vários indivíduos, né, cada cidade tem a sua quantidade ali de habitantes. Quanto maior a cidade, provavelmente não é nem maior em tamanho, né? Mas eu digo assim, cidades como São Paulo, né? Que são grandes cidades, enfim, desenvolvimento grande, na verdade, né? Cidades desenvolvidas como São Paulo, como Salvador, né? Aqui Feira de Santana também é uma cidade já desenvolvida, praticamente comparada a uma capital. Então são lugares que onde a gente observa, né? Se a gente for parar para analisar como cidade, mas quando a gente parar para observar, para analisar como um todo, na parte, né, geral, que é um país inteiro, como podemos dizer, país inteiro, o mundo em si. Então a gente observa que a quantidade de habitantes é bem maior, que no caso do Brasil são mais de 200 milhões e no mundo são mais de 8 bilhões. Então, todos esses milhões e bilhões do Brasil e do mundo, respectivamente, somos nós que estamos movimentando a economia. Digamos que a gente está jogando para cima e nisso o mercado, os bancos, o governo, as empresas, eles estão ali fazendo essa rotatividade de dinheiro que parte, né, é de cada um de nós. Então, voltando a falar em dinheiro, como eu citei aqui, essa semana eu estou trazendo sobre economia para poder dar continuidade a conceitos que venham estar fazendo você olhar para o dinheiro de forma diferente. Como eu falei semana passada, para quem assistiu e lembra, para quem não assistiu, fique à vontade, vem aqui na minha página, tá tudo gravado aqui, que eu estou falando sobre o papel do dinheiro, sobre a nossa visão com relação ao dinheiro e o nosso relacionamento com o dinheiro. Então, eu trouxe esses temas, né? Na sexta-feira eu fiz um apanhado geral, assim, um resumo. Foi uma semana, assim, onde eu trouxe, assim, bem básico para poder estar, né, introduzindo de forma simples, né? Nada que venha complicar a mente de ninguém, que eu não tenho esse objetivo. Quero estar sempre trazendo conceitos, assim, né? Mas de forma leve, que você venha realmente entender, que venha realmente despertar não só o seu interesse, mas principalmente, né? Abrir a sua mente do quanto isso é importante para você, para sua vida, consequentemente para sua família, né? As pessoas que estão ao seu redor e assim também, né? Para a sociedade em geral. O quanto nós somos importantes, né, na sociedade em termos financeiros e econômicos, digamos assim, né? Porque são esses temas assim específicos que eu trato como a minha profissão, a minha carreira, né, de economista e educadora financeira. Então esses são os meus objetivos. Mas voltando aqui, associando na verdade, né, esse tema, então eu quero que você enxergue essa semana, cada dia que eu trouxer esses vídeos, que eu trouxer esse conteúdo sobre a economia, para você ir lembrando
né, que dentro da economia é onde nós podemos verificar melhor o papel do dinheiro, onde podemos ter essa visão sobre o dinheiro, né, ele sendo ali movimentado na economia, e é onde nós nos relacionamos com o nosso dinheiro, visto, né, dentro do conceito de economia. Então, aqui hoje estou introduzindo com esses conceitos para que você compreenda. Então, recapitulando, o que é economia? É simplesmente a forma ou maneira em que é feita a distribuição e a alocação dos recursos escassos, né? E aí, dentro dessa alocação é que existe, né, a movimentação, onde, por exemplo, o dinheiro em si, ele é o meio de troca. É através do dinheiro que essa movimentação é feita, né? Como a gente pode fazer uma comparação aqui rápida, relembrando aqui o que a gente estudou na escola, tem um determinado momento em que a gente, né, conhece a história da civilização antiga, né, a história de tempos muito remotos lá atrás, onde a sociedade era o mínimo ali de pessoas possíveis. A gente sabe que naquela época existiu um meio de troca chamado escambo, né? Para quem não lembrava, para quem não lembra, o escambo ele é uma forma ali, né, um meio de troca, onde as pessoas trocavam produtos entre si. Então, como elas trocavam esses produtos? Porque de repente alguém lá que tinha um estoque de feijão e de arroz, e o outro lá tinha o estoque de carne, de outras coisas assim, digamos assim, de vegetais. Então, eles, né, é só um exemplo aqui básico, mas é só para a gente relembrar como era que era feito, né, nessa época. E com o passar do tempo, houve a necessidade de ter, né, chamado moeda, ou seja, aquele instrumento que seria o meio de troca, né, central. Então, hoje, depois de muitos anos, trouxe assim o conceito do dinheiro, né, o dinheiro que seja papel, seja a moeda em si, né, de metal, principalmente o dinheiro em si, que hoje, né, depois de muitos anos, a gente vem movimentando ele de forma virtual, né, no meio digital. Mas, enfim, o dinheiro ali com seu valor, ele é movimentado justamente como a moeda de troca. E eu trouxe essa historinha aí do escambo para relembrar a gente que era dessa forma, onde, na verdade, a gente pode observar que o centro da situação, né, o objetivo central, que a gente poderia dizer, é justamente a satisfação ali, né, das necessidades, das vontades, dos desejos das pessoas. Como é que elas vão estar se vestindo, como é que elas vão estar se alimentando, como é que elas vão estar, né, fazendo essa distribuição daquilo que a gente precisa. Então, a sociedade em si, né, como um todo, onde envolve indivíduos, né, uma relação entre indivíduos, o mercado em si, os bancos, o governo, tudo isso que está dentro da sociedade está envolvido, né, nesse processo que a gente poderia chamar de sistema econômico. E amanhã eu vou estar falando aqui de forma mais detalhada, mais abrangente sobre o sistema econômico, o que é, né, como é que ele funciona, né, qual é esse conceito dentro da economia. Eu vou trazer isso aqui amanhã. Então, hoje aqui lembre, né, conceito básico, essas relações que eu trouxe aqui nessa manhã de segunda-feira, para que você entenda dentro da economia, né? Eu já acredito que só hoje aqui, nesse momento aqui inicial, nessa introdução sobre a economia, através do conceito, né, de algumas características e dessas relaçõezinhas que eu fiz, né, da economia com a gente, com a nossa vida, com a sociedade, trazendo aqui alguns exemplos como eu trouxe, pense um pouquinho e veja realmente o quanto você, né, além de fazer parte, você também é muito importante dentro da economia. Reflita sobre isso, fique à vontade para você comentar, para perguntar, para fazer mais sugestões e principalmente para que você, né, fique à vontade em dizer como é que você se sente dentro da economia. E o que é que esse conceito, né, de hoje que eu estou trazendo aqui pode estar auxiliando, né, e colaborando para que realmente você consiga perceber isso. Então comenta para mim, né, participe aqui desse nosso momento de hoje e vamos aguardar até amanhã, onde eu vou estar trazendo um pouco mais através do conceito de sistema econômico. Muito obrigada por mais um momento aqui, obrigada por essa interatividade aqui com vocês e até amanhã.